Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está no Culto Doméstico, na casa do papai e da mamãe. Aproveite esse momento com Deus. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tocar o sino de notificações e se inscrever no canal. Todos são muito bem-vindos. Graça e paz. Paz seja convosco, um dia feliz e abençoado. Estamos mais uma vez chegando até você, através do culto doméstico do lar. Agradeço a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Agradeço a Deus por mais esse dia abençoado, pela noite tranquila, pelo repouso, sono, e agora estamos de pé para o labor de mais um dia. Desejo a você muita paz, muita saúde, muita felicidade, juntamente com todos os seus. A saudação com a nossa irmã Alice Nogueira. Paz do Senhor a todos, meus queridos e amados. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor nosso Deus com o hino de número 26 da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de pelar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel e o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia! Vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor no texto que tomarei por base a meditação nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que nos diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus se digne em aplicar a sua bendita e santa palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, Jesus, exercendo a obra que lhe foi confiada pelo Pai neste mundo, teve encontro
com pessoas de várias camadas sociais, pessoas cultas, incultas, pessoas abastadas de bens, pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas que eram judeus e, na realidade, baseado no que diz João no capítulo 1, ele veio para os judeus, está escrito que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, e acrescenta, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu quero fazer um destaque aqui nessa passagem que eu citei, porque há muitas pessoas imaginando que porque Deus nos fez, conforme registra-nos a Escritura, nós somos filhos de Deus. Isso não é real. Filho de Deus é quem crê em Jesus, é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. E esta manhã é uma oportunidade boa para que você tome essa decisão. Porque na realidade também é importante sabermos que no céu só entrarão os filhos de Deus, aqueles que realmente creram em Cristo e receberam-no como Senhor e Salvador de suas almas. Mas voltando ao nosso texto, onde Jesus está dialogando com judeus que criam nele, porque não foram todos os judeus que o rejeitaram, não foram todos os judeus que descreram que Jesus Cristo de Nazaré é o Messias, não foi todos os judeus que ficaram esperando que outro viesse como Messias, como Cristo. Alguns na sua época creram nele, e então Jesus se dirige a esses judeus que criam nele e dizia para eles: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para que possamos sermos identificados por Deus como discípulos, se faz necessário permanecer na palavra de Deus. Não engane as pessoas a si mesmas, pensando que apenas por pertencer a esta ou aquela igreja, ele já é um filho de Deus. O que nos garante que nós somos discípulos realmente de Jesus é a permanência, é você manter-se firme, é você manter-se crendo, é você manter-se fiel aos preceitos e normas bíblicos. Isso é que vai realmente nos dar a condição de sermos conhecidos por Jesus como seus discípulos. E gostaria ainda de fazer menção aqui de uma outra escritura, onde nos fala que no dia da eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo vier entre anjos, arcanjos, serafins e querubins, ele vai apartar os salvos, os perdidos, com o pastor aparta e separa os bodes das ovelhas, e colocará à sua direita aqueles que realmente são conhecidos dele, porque para ser conhecido de Jesus tem que andar com Jesus, tem que viver com Jesus, tem que obedecer a palavra de Jesus. Para ser conhecido de Jesus tem que viver no temor do Senhor, que a Bíblia, a palavra de Deus, afirma que é o princípio da sabedoria. Então é importante que você tome realmente conhecimento dessas verdades, você que não quer perecer eternamente, você que não quer sucumbir eternamente, você que não quer morrer eternamente, porque a Bíblia nos fala da morte física pela qual todos nós havemos de passar, e também da morte eterna. Essa nós podemos nos livrar dela, nos agarrando à vida. E o que é a vida? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, é só você examinar. E Jesus, uma certa vez, falando também às multidões que o seguia, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Então, para que você realmente não passe pelo processo catastrófico da segunda morte, quando as pessoas serão separadas de Deus eternamente e lançadas no fogo do inferno, que não foi preparado para os homens. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas serão lançados lá os ímpios e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Você tem que se tornar, primeiramente, conhecido como discípulo de Jesus. E esse discípulo traz consigo o princípio de obediência e de permanência à plena, total palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo relata-nos aqui no versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de João. Então dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meus amados ouvintes, nos dias em que vivemos, a gente ouve falar muito da mentira, mas isso já existe desde o Éden. A mentira tem causado transtorno, tem causado danos, tem causado estrago na vida de muitas pessoas. A mentira tem causado guerras, a mentira tem causado separação de cônjuges, a mentira tem causado também separação de pais e filhos, a mentira tem realmente subjugado pessoas que muitas vezes crêem na mentira. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui, usa esse termo, verdadeiramente. A palavra de Jesus é a verdade. E ela, certamente, sendo a verdade, nela nós podemos crer, porque ser enganados é muito triste, é muito terrível, e muitas vezes as pessoas cometem erros por engano, mas são erros irreversíveis, erros que você não pode nunca mais reparar. Vamos pensar nos nossos primeiros pais, lá no Éden, quando Deus diz para Adão, para Eva, acerca dos frutos: vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, dessa vocês não podem comer. Aliás, ele não diz não pode comer, dessas vocês não comem, porque se comer, morre. Vocês vão morrer. E eles ficaram ali felizes, não sabendo quanto tempo eles estavam usufruindo das delícias daquele paraíso, daquelas frutas deliciosas que Deus colocou para eles, que talvez você e eu nunca comeremos um fruto tão delicioso como aqueles. E eles ficaram ali até o dia que chegou o enganador. O enganador, ele tem como objetivo ludibriar as pessoas, fazer com que as pessoas descreiam na verdade. E qual é a tática que ele usa? Ele coloca em dúvida aquilo que a pessoa disse. Deus diz para Adão: não coma desse fruto, porque se comer vocês morrem. O diabo veio e diz: não é assim, não é assim. Você vê, hoje, nos nossos dias, quantas pessoas estão sendo enganadas? São dias em que usaram um nome bonito para caracterizar a mentira, como fake news. Todo dia você ouve uma mentira enganosa. Todo dia alguém fala mal de alguém de maneira enganosa. Ninguém fala bem, ninguém elogia, ninguém enaltece as coisas boas que as pessoas fazem, nada, só fala mal. São maneiras astutas de enganar. Mas, com relação ao reino de Deus, quero voltar a dizer para você que você pode crer verdadeiramente na palavra de Jesus, porque Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele prossegue dizendo no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitas pessoas achando que pode se livrar muitas vezes de sanções, de penalidades cometidas, mentindo, dizendo: eu não fiz isso, eu não falei isto. Mas, meus amados irmãos, tem um ditado popular que a mentira tem perna curta. E uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, na escola primária, que a verdade é como azeite, ela sempre vem à tona. Portanto,
Você precisa conhecer a verdade. E qual é a verdade? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Se você conhecer a verdade, permanecer na verdade, você será liberto. Liberto do engano, liberto da tristeza, liberto das agruras desta vida, liberto muitas vezes da tribulação que você sente no seu coração, liberto do terror da morte, porque Jesus é a verdade que liberta. Jesus quer nesta manhã libertar você de todo sofrimento, de toda dor, de toda angústia, de toda tribulação. E quando eu falo sofrimento aqui, talvez alguém pense, será que Jesus pode? Pode sim. Ele pode libertar você até se você estiver com as costas cobertas de açoites, de vergões, de açoites. Na Bíblia nós temos o exemplo de Paulo e Silas, quando eles foram açoitados e levados para prisões, amarrados em troncos, e ali tinha 4 soldados vigiando eles durante a noite. E sabe o que eles faziam? Eles eram pessoas libertas. Eles não estavam ali reclamando pela dor, pelas chicotadas que levaram. Não, eles estavam cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. A pessoa liberta, até a dor é minimizada com a alegria de saber que é um servo de Deus, liberto dos pecados, que quando passar desta vida para a eternidade, vai viver eternamente com Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Palavra dita por Jesus ao seu coração, aos nossos corações nessa manhã. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra, pela mensagem. E quando se fala muito na verdade, eu fico pensando assim, nós devemos falar a verdade uns para com os outros. Aleluia. E eu pensando, pastor Samuel pregando, eu pensando aqui, se nós não pudermos falar a verdade, então não falamos nada, ficamos calados somente. Porque muitas vezes nós mentimos para agradar o nosso companheiro, mentimos para agradar o nosso colega, o nosso amigo, mas acontece que mentira é mentira, verdade é verdade. A mentira não pode se transformar em verdade, entendeu? Então devemos falar a verdade cada um com o nosso companheiro. Aí eu estava aqui, o pastor Samuel pregando e eu pensando aqui, chega uma pessoa perto da gente assim, ele está, às vezes não está legal, para mim, aos meus olhos, às vezes não está legal e tudo bem. Eu estou bonita. Aí você responde, está muito bonita. Mas você não está falando a verdade às vezes. Isso acontece com todo mundo, eu sei que isso acontece, é quase que assim, é humano isso aí. Então, primeiro que nós não devemos fazer muitas perguntas, porque poderá ter uma resposta que nós não vamos nos agradar, mas muitas vezes estamos falando a verdade. E a verdade, muitas vezes, a verdade é verdade. Jesus é a verdade, Deus é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Então, nós temos que crer assim, mas temos que crer e colocar em prática na nossa vida. Estou falando isso de experiência própria. Nós, muitas vezes, negamos a verdade para agradar ao nosso próximo. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos examinar a Bíblia, a palavra do Senhor, falar um pouco menos, para que possamos sempre falar a verdade com o nosso companheiro e que haja edificação para aqueles que nos ouvem. Vamos orar ao Senhor. Glória Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos estar sempre prontos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Aqueles que nos ouvem nesta manhã, nós pedimos, ó Deus, que os abençoe. E aqueles também que não nos ouvem, mas que estão carentes, precisando que nós intercedamos por eles. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, estenda a Tua mão poderosa para operar milagres, prodígios e maravilhas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles também que estão tristes nessa manhã, lutados.
Ó Senhor, neste mundo é um vale de lágrimas, que muitas vezes, Senhor, as pessoas choram muito e tem muitas decepções. Eu peço, Senhor, que tenha misericórdia, que a Tua palavra, que nós que somos Seus servos, possamos divulgar a Tua palavra, ensinar ao mundo que não tem, aqueles que não têm Jesus Cristo ainda, que não conhecem a Tua palavra, ensinar-lhes que Jesus Cristo salva e que transforma a vida, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Tem misericórdia da igreja do Senhor, nos desperta a cada manhã, Senhor, para estar na Tua presença, para te buscar, para sentir a Tua presença, ó Deus. Tem misericórdia. Pedimos pelos pastores, pela igreja do Senhor, que esteja espalhada por toda a terra, que seja alcançada, que eles permitam, ó Deus, o Senhor entrar em suas vidas para fazer milagres e prodígios e maravilhas. Tem misericórdia. Responde a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Abençoando os nossos filhos, ó Deus. Abençoando as nossas filhas, genros, noras, netos, bisnetos. Abençoe nosso povo, Senhor. Tem misericórdia. Nós te pedimos dessas bênçãos e nós já te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Embora sabemos que nós não merecemos, mas é a misericórdia do Senhor que não tem fim. Nós lhe pedimos o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz seja convosco e um dia muito feliz com Jesus.